falar aqui um assunto pertinente que é a depressão. Meu Deus. A depressão, é verdade que ela é o excesso do passado no presente? A depressão ela é um transtorno mental e persistente que afeta o humor e o comportamento de cada indivíduo. Às vezes, a depressão ela não tem uma ramificação. Às vezes, tem depressão que você procura um motivo e você não encontra um motivo. É diferente aí de uma tristeza profunda, mas assim dizer que foi no passado pode ser alguma coisa que aconteceu. Vai um pouco além, viu? É um pouco mais complexo. Certo. E você vem aqui como um mentor desse assunto ou alguém que experimentou esse assunto? Uma Supera, experiência empírica. supera, vamos lá. Eu não diria alguém que experimentou. Eu diria até que alguém que está experimentando, né? Eu estou em fase de tratamento, Certo. reconheço que estou numa situação assim hoje que estou saindo dela. Mas assim, eu não vim falar nada que eu li em algum livro, mas assim, comentar algo que eu vivi nesses últimos meses. Legal. E me diz uma coisa, relacionado a esse assunto áureo, que é a depressão, como nós podemos, no seu ponto de vista, pastor Luiz, diferenciar uma tristeza momentânea de um quadro depressivo, cara? Ó, a depressão ela vai muito mais além de uma simples tristeza. A depressão ela trata-se de uma condição clínica que pode durar semanas, meses, até anos. Então não é algo que chega e passa. Não, ela tem um tempo. Ela tem um tempo. Alguns têm sorte de sair rápido dela, outras demora e algumas não saem. Entendi, Infelizmente, entendi. não saem. E como que a pessoa ela sabe diferenciar a tristeza da depressão? O que eu estou tentando te perguntar é quais são assim os sinais mais comuns de que alguém está enfrentando esse mal do século, a depressão? Quais são os sinais, as características? Não, então eu sei que eu estou com depressão porque eu tenho essa característica, cara. Supera. Vamos entender primeiro o que é uma depressão Sim, e o que é uma tristeza profunda. tá. Uma tristeza profunda, ela está ramificada, ela está ligada a uma perda. A uma perda. Ela perdeu um ente querido, um luto, término de um relacionamento, e ela se afunda numa tristeza, confundindo até com uma depressão. Só que ela não é tão persistente, tão longa como uma depressão. Uma depressão. Eu, como depressivo, se eu dissesse que eu teria algum motivo hoje para estar depressivo, sim. Mas quando eu busco a razão, a raiz, eu não consigo encontrar. Tá? A depressão, ela não tem aquela raiz como a tristeza. A tristeza, ela dura uns dias, mas a depressão não, filho. A tristeza está mais atrelado, pelo que você está entendendo, pelo que você está explicando, a tristeza está mais atrelada com uma frustração. Frustração de uma perca, frustração de uma traição. Perfeito, perfeito. Cirúrgico. Agora, a depressão, ela não tem o porquê, cara. Você fica procurando, cara, por que que eu tô assim? Algumas pessoas até a depressão ela começa por uma tristeza profunda. Ela até tem um motivo e ela se rende àquilo. Ela não quer se reestruturar, ela não quer recomeçar a vida dela. Ela simplesmente se entregou, tá? Agora a depressão ela começa assim como ela nasce numa tristeza profunda. Algo aconteceu com esse indivíduo que levou ele a desistir, ela a desistir de um parâmetro de vida. Ela não quer mais saber de companhias, ela quer se isolar e ela não quer, para ela tá tudo bem do jeito que está e muitos acreditam assim que se partisse dessa seria melhor. O problema é a entrega, é você se entregar realmente
eu não gosto de chamar de doença, a esse sentimento, cara. Você se entregar de fato, você abriu mão, você não quer sair e ponto final. Por quê? Quais são os sintomas, pastor? Eu separei alguns aqui. Certo. Começa por uma tristeza realmente profunda. Perda de interesse, né? Fadiga, falta de energia, alteração no sono. Enquanto eu vivi o ápice, o ponto máximo da depressão, o corpo ele é biológico, ele é correto em tudo. Eu acordava toda noite às 2h15 da manhã. Pontualmente. Pontualmente, eu poderia dormir o mais cedo possível, 2h15 eu estava acordando. Pegava o meu celular, 2h15, 2h13, 2h20, era esse horário. Perdi a fome, o apetite, já não queria comer mais, não sentia prazer em comida, não sentia gosto nenhum. E dificuldade de concentração também, pensamento de morte, suicídio. É triste eu falar. Lógico que eu não falo em suicídio, mas por muitas vezes eu orei a Deus para que Ele me levasse. Me levasse, porque balançando as situações, para mim já não era mais conveniente estar vivo. Para mim eu estava simplesmente, era um zumbi, né, vagando. Estava existindo. Não tinha motivo mais, eu não encontrava motivo mais. Tanto é que algo assim tão difícil para mim, porque o ápice disso, eu não vou aqui falar o motivo, né? Porque que eu entrei, mas eu vou citar algo que foi como uma prisão mental para mim. Aconteceu no dia 8/11, né? No dia 8/11, 2024. 2024, perfeito. E durante uns 3 meses, era de praxe eu acordar todo dia no dia 8/11 de 2024. Lembrando aquelas palavras que foram me faladas. Entendeu? Então, para mim, eu acordar, e aquilo era como se fosse vivendo todos os dias a mesma dor. A mesma dor. E com isso me sobreveio dores emocionais que nem mesmo Tramal conseguia tirar, aliviar pelo menos a dor. Meu Deus. Então quer dizer que a depressão, além de te levar para um espaço vazio, que você não consegue sair de forma alguma, ela também te traz algumas características no sentido de pontualidade, igual você falou, todo dia, às 2h13, todo dia você via comida, não queria comer. Então, ela acaba te aprisionando dentro de um vazio. Exatamente. Meu Deus. Eu costumo dizer assim que o nosso corpo, ele tem vida própria. É mais lógico que tem vida própria, né? Não, ele não depende do nosso pensamento, muitas das vezes. Por quê? Eu percebi, nesse espaço de tempo em que eu estava num ponto alto da depressão, que eu não tinha mais controle sobre isto. Eu preciso ser franco, eu preciso ser aberto, porque depressão, se você analisar, há uns anos atrás, 10, 15 anos atrás, você não ouvia falar com tanta frequência sobre depressão. E quando se ouvia falar, subjugava, dizendo que era uma frescura da pessoa. E depressão, ela não é frescura. Depressão, ela toma conta do seu cérebro e ela faz de você o que ela bem entende. Você perde totalmente o domínio sobre a tua vontade, sobre o teu querer, sobre o teu apetite. Você perde vontade de tomar banho, você perde vontade de estar com pessoas. Você quer simplesmente se isolar. Você se vê no fundo do poço, literalmente, você se vê no fundo do poço. Entendi. Então, alguns anos atrás, a depressão, não ouvia tanto falar na palavra depressão. Era Não. Tristeza profunda, era qualquer tipo de coisa. Uma frescura. Uma frescura, mas uma coisa que você falou que me chamou a atenção é que realmente os entes queridos precisam tomar cuidado se existe esse quadro de depressão dentro da sua família, porque só quem sabe o que é depressão, quem está passando. Então, às vezes, o cônjuge, o filho, vê a pessoa amuada, vê a pessoa quieta, vê a pessoa triste, fala, frescura.
Mas não é frescura, porque existe um guardião da mente, um guardião da mente, e esse guardião da mente, ele acaba bloqueando informações positivas que querem tirar nós dessa depressão. Mas esse guardião da mente, ele traz um bloqueio a despeito de estar querendo sempre, em vez de levar a pessoa para cima, levar cada vez mais para baixo. Então, se você está passando por um problema de depressão, primeira coisa que você tem que fazer, não se isole. Não se isole, embora a situação requer que você faça isso. Mas não faça isso não. E você que está passando, você que tem alguém que esteja passando por depressão, não pense que é frescura. Apoie ela, ajude ela, porque realmente depressão é clínico. Fica com essa palavra. Você acha que tem alguma coisa a ver com espiritual? Muitas pessoas falam que tá com depressão, vai orar, vai jejuar. Supera, boa. Eu não quero justificar a minha depressão e nem fazer apologia também, né? Para que todos tenham. Mas se nós pegarmos o campo bíblico à luz da palavra, nós vamos ver que o próprio Senhor Jesus também teve uma depressão. Passou por isso. Passou, quando ele ora a ponto de transpirar gotas de sangue. Aquilo foi uma aflição, uma agonia. Uma agonia. Deus. Elias passou da caverna a ponto de falar que o morrer era o único caminho para ele. Vamos de mais alguns? Jonas. Jonas também pediu a morte. Joga eu. Joga, não. Até mesmo quando o bichinho foi lá e cortou a planta, ele queria morrer. Ou seja, depressão não é algo assim reservado às pessoas que não têm fé, pessoas que não frequentam a igreja. O ano passado eu perdi um amigo meu, pastor, depressão, se suicidou. Meu Deus. Então não é uma coisa reservada, não, ninguém está livre disto. Uma depressão hoje atinge jovens, adultos, anciões. Não existe faixa etária hoje para você... Deixa eu falar uma coisa para você. Você acha que aquela expressão do apóstolo Paulo, ele estava meio que passando por depressão, ele fala, olha, o viver para mim é em Cristo e morrer é lucro? Você acha que ele estava passando por uma situação meio que depressiva? Porque, cara, o cara chegar a falar que morrer é lucro, com certeza ele não estava numa boa condição mental aqui na Terra, né? Supera, se eu fosse preparar uma mensagem em cima disso aí, eu acharia até argumento suficiente para dizer que sim, né? Direcionar ela, mas eu digo assim que ali Paulo ele balanceou, né? Uma vida física com uma vida espiritual. Porque, na verdade, viver cansa. Eu não estou falando aqui como um ex-depressivo, porque não existe um ex-depressivo. O que existe é uma pessoa em constante cura, tá? Assim como não existe um ex-viciado, é uma pessoa em constante cura. Nós estamos em constante cura. Mas chega um momento que viver cansa. Se você não tem um motivo aplausível para viver, por exemplo, a pessoa que está em depressão, ela precisa urgentemente ter um motivo para ela não cometer um sacrilégio, para ela não cometer o pior, né? E eu sempre falo, eu tenho um filho, o Kevin. O Kevin, para mim, é Deus no céu e ele na terra, entendeu? Então, nossa, em minhas orações mesmo, eu orava, Deus me leva, mas de repente vinha a imagem do meu filho, eu já pesava um pouquinho, balanceava um pouquinho, né? Vamos ver até onde eu consigo, mas... Pensando nele. Mas Paulo ali, ele está valorizando o espiritual, porque na verdade é o que fez valer a pena o sacrifício na cruz, não é muitas pessoas falam, você vai ter uma casa própria, você vai ter um carro novo, mas a morte de Cristo não foi para isto. Isso aí é consequência de uma vida em santidade, mas a morte de cruz, ela foi para salvação. Boa. Salvação, Meu não para bens Deus, materiais. Forte. Ô pastor, deixa eu compartilhar uma experiência com você. Você citou que perdeu um amigo, pastor, e na verdade, o camarada hoje em dia, para estar em frente da igreja do Senhor Jesus Cristo, e quando eu falo parede, a igreja, não estou falando as 4 paredes, ser líder de um povo, certo? Tem que estar com um emocional muito bom. Nós tivemos um caso que
o pessoal chegou para a escola bíblica dominical no domingo de manhã. O pastor estava enforcado em cima do altar e deixou um bilhete assim: não era isso que vocês queriam? Então, eu fico tentando imaginar o grau de depressão desse cara, né? Porque para nós trabalharmos com pessoas, a gente tem que estar com o emocional muito equilibrado, senão a gente não dá conta, não é verdade? Pastor, lidar com pessoas suga suas energias. Suga completamente. Você tem que estar preparado, tem que ser uma pessoa super madura para poder entender a divisão, o linear do perigo. Ó, posso chegar até aqui, passou disso, é loucura. Então nós precisamos entender até onde eu tenho capacidade, maturidade para chegar e liderar. Porque realmente eu sou um pouco cético. Eu acreditava assim que depressão era algo demoníaco, e não é demoníaco. É patologia, é patológico. Eu não gosto de tratar como uma enfermidade que mata, porque ela é emocional, só que emocionalmente falando, ela consegue contrair tipo uma doença fatal para a tua vida. Com certeza. E muitas das vezes a pessoa ela acha que se ela se matar, se enforcar, ela vai estar resolvendo a situação dela, e não vai estar. Só que eu não gosto de apontar o dedo, porque é o que eu sempre digo, eu preciso viver algo para poder analisar. Eu não posso analisar algo porque alguém estudou sobre aquilo, escreveu um livro, eu fui lá, li, estou pronto para falar. Não é uma Bíblia isto, tá? Nós estamos falando de conhecimento de causa. Hoje, o pastor Luiz, ele tem conhecimento de causa. Porque passou por isso. Eu tenho um histórico de suicídio. Eu tenho um histórico, aos 17 anos, eu tentei suicídio, fiquei em coma, tá? E vivendo esse momento difícil na minha vida, de novembro para cá, passou na cabeça novamente eu vou até falar, porque o que aconteceu comigo foi um milagre. Certo. Eu me lembro que saindo do meu trabalho, eu chorava muito, porque eu não estava aceitando, né? E na pista, assim, eu vi um Fiat Uno prata, me lembro muito bem da cor. Eu falei, agora ou nunca. Agora ou nunca. Tava de carro ou de moto? Estava de moto. Meu Deus. Eu mirei aquele carro, puxei a viseira, falei, agora ou nunca. E fui de frente. Fui gritando, chorando. Olho fechado. E eu lembro que o percurso foi passando, e eu ali com os olhos fechados, falei, caramba, já era para ter batido, né? Aí freiei a moto com tudo, olhei e não vi carro nenhum mais na pista, e a pista era longa. O carro não havia passado por mim, e ali eu entendi que Deus tinha um plano na minha vida. Meu Deus. Ali eu entendi, eu vi que muitas das vezes nós não entendemos o agir de Deus. E eu entendi que o que aconteceu comigo pode não ter sido a vontade de Deus, mas foi permissão dele. Ele permitiu que eu passasse por aquilo. Muito forte, hein? Muito forte. Salmo 91, se eu não me engano, está lá perto do 11, 12, que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, e guarda, e livra. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Meu irmão, meu pai, ele costumava dizer que quem morre na véspera pirou, né? Rapaz, se Deus tem um plano na sua vida, tá? E, cara, você não vai sair dessa terra enquanto não se cumprir os planos do Senhor na sua vida. E eu estou em frente a uma pessoa aqui que ele faz parte da minha história, faz parte da minha vida, faz parte do meu ministério, faz parte do meu propósito, do meu profissional, faz parte de tudo. E seria um prejuízo para a humanidade te perder agora, pastor Luiz. Seria um prejuízo muito grande. Seria um prejuízo muito grande, não só para o Kevin, viu? Pode ter certeza, não só para o Kevin, mas para pessoas que você menos imagina, ia fazer um estrago na alma, pode ter certeza. Mas, meu amigo, ainda sobre depressão, existe um perfil assim mais propenso à depressão, ou qualquer pessoa
em qualquer fase da vida pode ser afetada por essa depressão? Olha, eu acredito que exista, sim, um perfil. Por exemplo, quando uma pessoa, o comportamento dela é bem emotiva, ela é uma pessoa bem sensitiva, ela é uma pessoa que se magoa facilmente, porque existe Se entrega se fácil. entrega. Existem aquelas pessoas que são duras na queda, né? Nada afeta ela, então ela consegue tirar de letra, às vezes até passa um determinado tempo ali meio na caverna, né? Mas consegue sobressair. Mas existem aquelas pessoas que são fechadas, intrínsecas. Essas pessoas têm mais facilidade de absorver uma depressão do que uma que foi criada ali A reveria. Deixa eu te falar, isso é tão verdade, cara, porque, pelo amor de Deus, não tô querendo brincar com esse mal do século. Entendo porque eu convivo com alguém que tem esse problema, mas a pergunta é se existe um perfil, né, específico. Eu entendo que, tipo assim, eu não tenho esse perfil. Porque eu vou te explicar o porquê. Rapaz... Eu já analisei isso, viu? Você já analisou Antes isso? de você me falar, você tem um perfil que... Tem vez, você acredita? Tem vez que eu falo, eu vou ficar em depressão nisso aqui, rapaz. Eu quero ficar depressivo. Aí eu falo assim, eu vou ficar aqui no quarto, apago a luz e quero chorar. E é o primeiro sintoma, isolamento. Então, só que, rapaz, dá 40 minutos, não consigo. Eu saio daqui, já quero falar com a Brenda, já quero ligar pro pastor Luiz, já quero contar piada, não consigo, rapaz. Porque, tipo assim, eu sou uma pessoa que você pode fazer o que você for hoje, cara. Você pode fazer comigo o que você quiser hoje. Amanhã eu tô te amando do mesmo jeito. Eu não sei por que eu sou assim, cara. A minha esposa fala, você é bobo. As pessoas te fazem de gato e sapato, e você tá lá lambendo. Eu não sei, cara, é um perfil meu, você tá entendendo? O meu perfil já é bem diferente. Eu sou uma pessoa assim, muito sentimental, eu me magoo facilmente. Eu também já percebi, principalmente pelaquela situação lá, eclesiástica, que você sabe o que eu estou falando. Exatamente, né? Quando você dedica um tempo e depois você não tem nenhum abraço, né? Nenhum abraço. Eu costumo dizer que o abraço é o melhor lugar do mundo. Não precisa muita coisa, dinheiro, nada, um abraço. Um abraço é um santo remédio. Mas assim, voltando ao perfil, o meu perfil, eu sou muito aberto a viver esses problemas. Eu comentei esses dias atrás que eu acredito, também não sei porque eu falei há poucos instantes que o nosso corpo, né, tem vida própria, a gente não tem domínio, o corpo fala. Então, mas eu acredito assim, até comentei, né, que eu acho assim que hoje nada me abala mais, porque de junho para cá, né, eu fiquei mal, fiquei doente, depressão, diabetes, pressão. E depois aconteceu aquilo, entreguei a própria igreja também, entreguei. Aí fui morar com a minha mãe. 2 meses depois, o meu padrasto, que estava 20 e poucos anos com a minha mãe, morre. Meu Deus. Né? Morre e hoje eu cuido da minha mãezinha. Então, se eu for levar em conta assim, aconteceu tudo o que aconteceu para que eu pudesse ter um tempo para cuidar da minha mãe, já é um motivo suficiente para mim, né? Não, eu vou cuidar da minha mãe, os últimos anos dela. Sim. E eu acredito que na vida que ela está, ela vai viver mais que eu ainda, mas eu estou lá para cuidar dela ou ela cuidar de mim. Mas assim, passar pelo processo que eu passei, conhecendo a pessoa que eu sou, eu tenho assim um certo orgulho um pouco, que eu consegui sair, ou estou conseguindo sair. Sabe o que eu faço? Porque muitas das vezes, pastor, nós que vivemos um mundo espiritual, nós baseamos que toda solução está na oração. E não está. Claro que não. Não está. Só abrindo um adendo aí, a própria palavra oração, se você cortar no meio, orar e ação. Ação, perfeitamente. É isso? Perfeitamente. Então, eu tenho os meus artifícios para poder me esquivar, pelo menos. Eu, por exemplo, hoje, uma coisa que me aconteceu e me deixou muito triste, eu, como pastor, eu tinha muitas pessoas ao meu redor. Sim.
E um dia perguntaram para mim a mesma pergunta que fizeram para o padre Fábio de Mello, e eu respondi com a mesma resposta que ele deu. Se eu tinha muitos amigos. Eu falei que sim, eu tinha muitos amigos, mas não sabia se era pela pessoa que eu sou ou por aquilo que eu podia fazer por eles. E hoje eu vejo que era por aquilo que eu podia fazer por eles, porque hoje eu não tenho o que oferecer e todos me abandonaram. Você viu que as pessoas começaram a desaparecer. Não, ninguém me liga, ninguém pergunta se eu estou bem, né? Exceto um irmão. Mas assim, eu chego em casa, eu não tenho a priori aonde ir. Então, eu percebi que eu chegava em casa, eu tomava meu banho, jantava e ia para a cama. E lá eu chorava no quarto, sem a minha mãe ver, sem ninguém saber, entendeu? Porque as pessoas sabiam que eu estava passando por uma situação, mas não sabia a dor que eu estava sentindo. Aí, um amigo meu falou assim, que eu aconselho, vai caminhar, vai correr. Eu falei, vou fazer, né? Peguei meu tênis e quase todo dia eu chego em casa, se não tem culto, eu boto meu tênis, boto meu short e vou caminhar, vou correr. Gosto de estar postando isso nas redes sociais, por causa do meu ego, né? Eu gosto disso. Mas só que, assim, as experiências que eu tenho visto, tem muitas vezes que eu corro chorando, cara. Eu corro chorando. Entendi. As pessoas passam por perto, eu viro o meu rosto, porque a dor é grande, cara. A dor é grande. Então, às vezes, eu faço o mesmo percurso. Agora que eu mudei um pouquinho, estou indo lá para Ípica, em Limeira. Mas assim, às vezes eu desço chorando, corro lá uns 3 quilômetros chorando. Tem hora que eu grito, que eu extravaso. E chego em casa melhor. Chego em casa já esvaziado. Aí tomo meu banho, janto e cama. Entendi. Mas o importante é que dentro disso aí, eu tenho conseguido assim, um certo grau de cura. Um certo grau de cura. Eu tenho, se não é cura, pelo menos eu estou sabendo lidar com a situação. Porque quando eu ouço falar que uma pessoa está em depressão, eu sei o que é estar numa depressão. E uma coisa eu garanto, não é frescura. Entendi. A pessoa chegar a abrir mão da própria vida, porque ela não aguenta mais as dores. E não são só dores emocionais, são dores físicas. Meu Deus. Eu, por exemplo, eu tenho uma dor no corpo que eu tomo Tramal. Eu tomava 5 comprimidos de manhã, 5 no almoço e 5 na janta. Para não ter dor. Não para cessar a dor, para ter uma dor que dava para controlar. Até que a médica falou assim, ou você para, ou dentro de um mês você não tem mais rim. Tá? Então, quando uma pessoa fala que está com depressão, abraça ela. Porque isso acaba desencadeando... E não contraria. Não contraria. O que o depressivo mais odeia é quando ele é contrariado, cara. O que ele precisa naquele momento ali é o melhor lugar do mundo, é um abraço. Sabe? É um eu te amo, como você tá. E por incrível que pareça, não acontece nesses momentos. Meu Deus, quanta experiência, hein, pastor Luiz? Pastor, obrigado pela sua participação, o tempo foi embora, mas quem sabe isso pede até uma parte 2, né? Nós estamos aí quase 35 minutos de entrevista. Mas eu gostaria, pastor, que, por favor, o senhor, uma cereja do bolo aqui no nosso podcast, que o senhor olhasse para aquela câmera ali e desse um conselho de vida para alguém, tá? Porque isso é um momento que os nossos internautas pedem, né? E esperam por esse momento, né? Então, como o senhor estivesse dando para para um filho seu, para um ente querido, olha para aquela câmera e dá um conselho, e depois o senhor já vai passar os seus contatos, e aí nós vamos ver com a Brenda se a gente marca com o senhor outro dia aqui para a gente fazer um parte 2, tá bom? Então fica à vontade, abra o seu coração ali para aquela câmera. Na verdade, eu não quero dar conselho para uma pessoa, eu quero dar para 2 lados. Primeiro, para quem está vivendo uma depressão. O fundo do poço não é o último estágio. Eu até tenho no TikTok um canal que chama Luiz Porcelanatos, com U, e embaixo está lá, existe vida além do fundo do poço. Meu Deus. Existe vida. Então, lá no fundo do poço, se nós olharmos para cima, é o melhor lugar para você falar com Deus. Porque é só aquele buraquinho, você vai falar com Deus pelo buraquinho da janela.
ou pela fresta da porta. Eu vou dizer uma coisa, Deus ouve. Deus ouve. E dá um conselho para quem conhece alguém que esteja passando pela depressão, supera. Não chame de frescura. Não contraria essa pessoa. Liga, seja presente. É isso que nós precisamos. Nós não precisamos de ninguém para apontar o dedo e falar, não, isso aí passa. Às vezes não passa, às vezes leva. Entendi. Às vezes leva. Então, seja mais amigo. É porque, na verdade, igual você falou, a depressão não mata, mas a depressão desencadeia outros artifícios, patologias, né? outras patologias. Por exemplo, o suicídio, ou o câncer. O câncer. Eu ouvi, entendeu? não cortando, mas eu ouvi alguém dizer que adquiriu um câncer emocional, cara. Pronto, acabou. Emocional. Devido às dores que ela começou a sentir por causa da depressão. Então, a depressão, ela não é uma doença. Ela é uma porta pela qual as doenças entram. Maravilha. Pastor, vai ter parte 2, com certeza, porque o assunto é muito amplo para ficar apenas em 40 minutos, tá? Mas eu quero que agora que o senhor aproveita, vamos fazer um merchan aqui, principalmente quem quer falar um pouquinho mais com o senhor no particular sobre esse tema ou sobre um convite para palestrar na empresa dele, ou até mesmo um conselho pastoral, ou até mesmo para comprar piso. Como que faz para te achar, pastor? Olha, eu vou abrir mão desse merchan do comprar piso, eu vou me inteirar um assunto áureo. no assunto nosso aqui hoje, que é depressão. Eu nem comentei nada contigo, mas eu fiz uma palestra já, eu tenho uma montadinha, que chama 8/11. Essa data não me venceu. Então eu tenho ela Deus. Pronta. Se alguém se interessar, tá? Eu estou aberto a convites. Eu não cobro nada. Apenas se houver algum gasto, né? A entidade me supre. Mas, assim, tá prontinha, tá no forno, aquecidinho, pronto para ser palestrado. Meu Deus, ó, me arrepiou. Dia 8/11. A data que Essa data não me venceu. Você tá doido. Que não me Você tá venceu. doido. Você é forte demais. Fala o seu zap aí, pastor. 19-9-9695-2950. Vou repetir. Repete. 19-9-9695-2950. Pastor, obrigado pela sua contribuição. Eu tenho certeza que nós crescemos muito através dessa entrevista, viu? Obrigado. Gente, faço votos que você encontre a prosperidade e a eternidade ao lado de Deus. Um abraço.